Olá, vamos continuar então a falar de direito penal. Vamos falar hoje de concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Então, espero que você tenha a sensibilidade de entender esse tema bastante importante, porque é esse concurso de pessoas que vai ligar uma pessoa a determinado crime. E aí nós temos autor, participe, coautor, né? Meu professor de Direito Penal na faculdade sempre falava, tá no chiqueiro é porco, tá no bolo é pó royal. É mais ou menos por aí, né? Ah, não foi eu que fiz não, né? Jogou a pé e escondeu a mão. Cuidado, né? Então, concurso de pessoas. Para quem ainda não segue aí, ó, Soberano Concurso, nós estamos aí no YouTube, no Instagram, Soberano Concurso, né? Só procurar aí no Instagram. Temos também o WhatsApp, né? Só mandar mensagem aqui que cai direto para mim e eu te respondo. Soberano Concurso também no Telegram, só adicionar aí no grupo, beleza? Procura aí Soberano Concurso. Lembrando que nosso principal meio de comunicação com você aqui é o site www.soberanoconcursos.com.br. Lá tem um blog, né? Blog padrão, filé. Nesse blog a gente trabalha alguns pontos, né, que nós precisamos no produzir um conhecimento, despertar um conhecimento, né? O último que eu coloquei lá sobre a possibilidade ou impossibilidade de o preso, né, preso votar. E aí, né, muita gente falou, não sabia, né? Tá lá. Produção de conhecimento é no blog do Soberano. Então vamos continuar. O que é? O que é? Né? Nós vamos falar de concurso. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Professor, artigo que? Direito penal lá, ó. Né? Então, o que é? O método ASS aqui é tranquilo, né? Todo mundo já está calejado de saber. Acelerado, seletivo e simplificado. O que é concurso de pessoas? Segundo a melhor doutrina, concurso de pessoas é a colaboração empreendida por duas ou mais pessoas para a realização de um crime. Vou começar a aula com um exemplo bacana que aconteceu comigo aqui um dia trabalhando, domingo à tarde. Viatura da PRV, né, viatura da rodoviária, passou e visualizou uma pessoa em cima de uma moto. E aí abordou essa pessoa parada na via. Polícia, mão na cabeça, não tira o capacete, que negócio todo, deu busca. E aí, nada de ilícito foi encontrado. Quando eles estavam lá abordando esse indivíduo, uma pessoa saltou o muro de uma empresa, viu a abordagem de poste de uma cortadeira elétrica. Né? E aí, senhores, o que é que esse cara estava caçando lá na beira da BR? E o que é que esse cara estava caçando por lá de dentro? Simples. Perguntamos. Né? O pessoal da PV perguntou. E aí, o que é essa caça lá? Não, é minha. É minha. Ah, é sua? É. Chamou a viatura de apoio, já achou a situação esquisita, estranha. Paramos no local. E essa máquina aí, essa cortadeira elétrica? Não, é minha. É sua? É. E esse número de patrimônio escrito aqui nela? Aí ele travou. No ele travar, ele falou, ô, polícia, eu vou falar com vocês, eu vou confessar. Eu vim aqui jogar bola mais cedo. E aí eu vi essa máquina jogada aí, eu fui, peguei. Soltei o muro aqui agora e peguei. Estou sem trabalhar bastante tempo. Sou jardineiro. E essa máquina aqui vai me ajudar demais. Falei, beleza. Mas, e esse menino que tá aqui na moto? Ele, não, eu trouxe ele comigo. Ah, é? Sim. E o que ele tava caçando aqui na beira da BR? Não, eu tava olhando se não ver a polícia. Opa! Um autor de furto preso em flagrante. E o outro vai embora? Não, concurso de pessoas nele. É isso aqui. Concurso de pessoas nele. Colaboração. Qual foi o jeito de colaboração? Foi o fato de ele estar lá na moto, olhando para ver se vinha alguém. Vinha a polícia, se não vinha. Né? Colaborou, né? Por
Nesse caso aqui foi individual. O crime teve 2 pessoas. Pode ter mais, né? Para realizar um crime. O fato praticado é crime? É furto. Artigo 155. Então, perceba que prisão nos dois. Um por autor do furto e o outro, né? Que estava ali auxiliando, olhando se não havia polícia. Isso é concurso de pessoas. Tá no bolo? É por royal. Tá lá no chiqueiro? É por. Assim falava meu professor de Direito Penal na faculdade. Certo? Atleticano doente, inclusive. Então, senhores, o que é? É isso aqui. É a participação de uma pessoa junto com outra em determinado crime. Precisa ele saber? Precisa ter essa situação? Eu tenho que combinar antes? Como é que é isso? Nós vamos explicar aqui. Como que é? Os requisitos. Nós temos que saber quais os requisitos para o concurso de pessoas. A participação de menor importância. E aí, vai aumentar a pena? Né? Vai aumentar a pena? Vai diminuir a pena? E aí, como é que funciona? Participação em crime menos grave. Temos que saber isso. Circunstâncias incomunicáveis. Isso aqui não cai em prova, não. Despenca, viu? Isso aqui despenca em prova. E casos de impunibilidade. Casos de impunibilidade. Senhores e senhoras, prestem atenção que nós vamos adentrar aqui agora no método como se aplica. Como nós iremos aplicar isso aqui no dia a dia, como policial militar. Requisitos. Pluralidade de agentes. Quase não sai, né? Pluralidade de agentes. Ou seja, não pode ser só uma pessoa. Só uma? Não. Tem que ter várias. Várias. Ou, pelo menos, duas, né? Duas ou mais. Então, perceba que eu já coloquei ó, 2 ou mais pessoas que sejam penalmente capazes. Ou seja, dotados de culpabilidade. Dotados de culpabilidade. Professor, se for uma criança, vai incorrer isso daqui? Senhores, crime autônomo. Crime autônomo. Qual é o crime autônomo? Autônomo. 244, se não me engano, B, lá do ECA. Né? Mas nesse caso também, eu não vou ter um aumento de pena, só pelo que o fato não é uma pessoa capaz, né? Cuidado, tem alguns julgados que vai entender que sim, mesmo, né? Mesmo, o concurso de pessoas aqui, esse vínculo subjetivo é motivo para aumentar a pena da pessoa, pelo fato de ter agido em concurso, né? E aí ele ainda responde por um crime autônomo, que é corrupção de menores. Certo? Corrupção de menores. Então, vai ganhar o tipo penal aqui, do 155, no caso prático que eu estou falando, 155, mais o 244, né, que é corrupção de menores. Em concurso material, as penas são somadas, certo? Isso aqui nós vamos passar certinho para vocês sobre concurso de crimes também, que é o próximo assunto. Certo? Então, 2 ou mais pessoas que sejam penalmente capazes, ou seja, dotadas de culpabilidade. Nesse caso das crianças aqui, do adolescente, ele ainda responde pela corrupção de menores. Relevância casual das condutas para a produção de um resultado. O que é isso? Cada pessoa, senhores, envolvida na empreitada criminosa, deve ter condutas relevantes para o resultado. Ele tem que, de qualquer meio, concorrer para o crime. Qualquer meio. Mesmo que seja só o olhar. Estou olhando para ver se não vem polícia. Porque qual a missão que ele tem? 190. Ô, polícia, tá furtando aqui. Ô, polícia, tá roubando aqui. Ah, mas ele não tem obrigação de ligar. Senhores, básico. Segurança é dever do Estado. Direito, responsabilidade de todos. Ele tem responsabilidade, sim. Então, ele vai ter que olhar. E nessa observação, nesse olhômetro dele aqui, se for para a prática criminosa, concurso de pessoas. Concurso de pessoas. E aí o seguinte, qual foi o meio de participação? Exatamente o que está dizendo aqui, ó, relevância. Cada pessoa envolvida na empreitada criminosa deve ter condutas relevantes. O fato de olhar para ver se não é bem polícia é relevante? Claro que é relevante. Se for
Se não fosse relevante, viesse viatura, ele ia ser pego. É relevante. Ele ia ser pego em flagrante. Então é relevante que ele fique lá com a pessoa olhando para ele praticar o crime. Certo? É relevante que para adentrar na casa eu tenha que quebrar a porta e a outra pessoa que vai entrar e vai furtar. Concurso de pessoas. É relevante? É relevante. Vínculo subjetivo. Imposição de que estejam todos os agentes ligados entre si por um vínculo subjetivo, psicológico. E aqui é o que eu pergunto para vocês. Precisam a prévia combinação? Precisa a prévia combinação? Senhores, não precisa. Não precisa. Os dois não precisam estar unidos, combinar. Ou nós vamos lá furtar, viu? Nós vamos lá e tal. Precisa disso? Não. Se fizer, é bacana. Mas se um só souber, por exemplo, eu sou gerente de uma loja, e aí eu fico sabendo que se eu deixar uma porta aberta, vai ter acesso a toda a loja. Eu vou esquecer de propósito, não é claro? Eu vou esquecer de propósito essa porta aberta, destrancada, e uma pessoa, justamente nesse dia que eu deixei aberto, vai vir e vai furtar a loja. E aí, concurso de pessoas? Concurso de pessoas. Teve essa prévia combinação? Não, não teve. Não teve. Certo? Mas o que é necessário? Imposição de que estejam todos os agentes ligados entre si por um vínculo subjetivo, psicológico. É o facilitar. Né? Isso não quer dizer, senhores, que depende de prévio aviso, ajuste entre os envolvidos. Basta a ciência por parte de um deles. Que foi o que eu falei agora. Basta um só. No que se refere ao fato de concorrer para a conduta de outro. Então, se eu deixei de propósito a porta aberta, uma pessoa veio e furtou, concurso de pessoas. Qual a participação minha? Eu facilitei. Né? Unidade de infração penal para todos os agentes. Senhores, vai cair um pouquinho de doutrina na sua prova? Não, não cai. Mas eu tenho que falar um pouquinho para vocês aqui sobre a teoria monista. Né? Significa que todos concorrem para um crime. Se foi furto, todos respondem pelo furto. Se for roubo, todos respondem pelo roubo. Todos sujeitos a um único crime. Isso porque o direito penal adotou a teoria monista. Monista você vai lembrar de quê? Monista. Lembra de quê? Mono, né? Uma. Então, um só crime. Né? Um único crime. Que não cai em seu concurso, viu? Igual eu falei, mas é importante saber. Teoria monista quer dizer que é um único crime. Responde todos na empreitada ali por um único crime. Um único crime. Certo? Bacaninha? Tem dúvida não, né? Devagarzinho para você entender como é que as coisas funcionam. Concurso de pessoas é top demais. E não cai em concurso não, viu? Cai e despenca, principalmente em carreira jurídica. Que vai cair essas teorias todas. Mas daqui, o arroz com feijão já vai salvar você na hora da prova. Existência de um fato punível requer um seu limite mínimo no início de execução, ou seja, precisa ser exteriorizado. O que é isso? Intercrimes. Cogitação, preparação, execução, e cogitação, preparação, execução, consumação. Certo? Consumação. Esse aqui, senhores, é o intercrimes. Professor, esqueceu o exaurimento. Exaurimento para a doutrina não faz parte do intercrimes. O que é intercrimes? É o caminho. É o caminho que eu estou praticando para vir a praticar um crime. Então, nasce com a cogitação. Eu estou pensando. Eu acho que vou matar tal pessoa. Aquele cara é prosa ruim demais, velho. Não, você não fez isso comigo, aquilo, outro, eu vou matar ele. Cogitação, preparação. Né? O que é preparação? O que eu vou matar ele? Matar com arma de fogo? É com arma de fogo?
Ah, não, vou dar um soco na cara dele? Né? Pensa num soco forte. Senhores, então, o intercrimes é o caminho que você vai percorrer para chegar num crime. Certo? Cogitação aqui é punível? É punível? Não. Na fase de cogitação não é punível. Não é punível. Por quê? Nós falamos lá, direito da perversão, vai chamar na doutrina. Eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso, inclusive, atentar, né? Pensar em atentar, melhor dizendo, pensar em atentar contra qualquer pessoa. Certo? Qualquer pessoa. Desde quando eu não exteriorizo isso, quando eu passo da cogitação e vou para a preparação e execução. Quando eu exteriorizo isso, aí sim, passa a ser crime. Certo? Então, cogitação, eu estou pensando aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, prática criminosa e tal. Então, isso aqui não é punível. Né? Não é punível. Né? Então, senhores, isso aqui é importante. Cogitação não é punível. Preparação. Preparação em regra não. Em regra, não. Mas, senhores, cuidado, porque isso é a regra. A exceção pode. Por exemplo, na época que teve a Copa aqui no Brasil, Copa das Confederações, se não me engano, o senhor hoje, ministro Alexandre de Moraes, na época ministro da Justiça do governo Temer, ele coordenou uma operação em que foram presos pessoas que estavam cogitando e chegaram a preparar terrorismo. Então, a lei do terrorismo, por exemplo, é um dos poucos crimes que tem como meios de preparação como crime. Né? Os meios preparatórios saem da cogitação e vai para a preparação. O fato de só preparar já constitui crime. Certo? Mas não é regra, mas pode acontecer. Execução é a situação fática em si. Ah, vou matar tal pessoa, tiro minha arma, tiro. Ah, eu vou... porrada. Então, senhores, cuidado. Cogitação não é punível. Preparação em regra não. Certo? Em regra não, mas pode acontecer. Execução, sim. Né? Se eu não conseguir chegar a uma consumação, se eu não conseguir chegar ao resultado que eu queria, crime tentado, se tiver tentativa, se admite tentativa. Se não admite tentativa, né? Crime consumado. E aí, aqui, senhores, uma regra aqui, do homicídio, cogitação, vou matar tal pessoa. Com o quê? Com arma de fogo. Pego a arma, municio, carrego ela junto comigo, vejo a pessoa, dou 3 tiros na pessoa. Execução. Então, cogitação, eu pensei. Preparação, eu peguei a arma. Execução, tiro. Consumação, a pessoa caiu ao solo morta. Crime consumado. Vamos supor que nessa hora que eu estou com a arma em punho, que eu vou mirar para a pessoa, para o desafeto lá. E aí, toca uma sirene, eu penso que é a polícia. Opa, eu guardo a minha arma e vou embora. É crime? Tentado. Crime tentado. Porque as circunstâncias foram alheias à minha vontade. Circunstâncias alheias à minha vontade. Mas vamos supor que eu peguei a arma, apontei para a pessoa, opa, melhor não, vou complicar minha vida. Guardei minha arma. Arrependimento. Certo? Então, isso aqui quer dizer, senhores, que a existência de um fato punível requer em seu limite mínimo o início da execução. Ou seja, precisa que seja exteriorizado. É o inter criminis. Você tem que, pelo menos, participar, né, em regra, né, da execução, da preparação, quando o crime for possível. Fechou? Isso aqui é top, hein? Participação de menor importância. Se a participação, isso aqui está no parágrafo primeiro. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 1/6 a 1/3. Cuidado. Essas questões não medem conhecimento, mas o CS gosta de colocar em prova. Diminui 1/6 a 1/3. Não mede conhecimento, mas, né?
Eles gostam de colocar. Participação em crime menos grave. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave. Exemplo claro. Nós programamos aqui de praticar furto. Furto à residência. Furto qualificado. Vou estourar a porta e cair para dentro. Chegando lá, tem pessoas lá dentro. E aí eu ameaço essa pessoa. Já viram o quê? Roubo. Mas eu não quero praticar o roubo, eu vou embora. Opa, você responde pelo furto e aquela pessoa que praticou a conduta do roubo responde pelo roubo. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, furto, foi o caso que eu estou te falando aqui. Não, escrevi horrível aqui. Escrever direito. Então, coloquei aqui, ó, furto. É menos grave que roubo? Ué. Será aplicada a pena deste. A pena de quê? Do furto. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Eu sabia que tinha gente lá dentro? Não, não sabia, porque ele passou a informação para mim falando que não tinha ninguém, é só um furto. Se era previsível, até a metade vai aumentar. Se não era previsível, já, né? Responde pelo crime menos grave. Fechou? Circunstância incomunicável. Não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, tal quando elementares para o crime. Caráter pessoal. Funcionário público, por exemplo. Funcionário público. Caráter pessoal do agente. Ele é funcionário público. Salvo quando elementares para o crime. Eu vou, na condição de servidor público, furtar a minha sessão de trabalho. Vou furtar um computador lá da minha sessão. Eu respondo pelo furto? Não, respondo pelo peculato. Por quê? Um dos crimes contra a administração pública. Mas vamos supor que um particular ficou sabendo. Ele vai responder por furto ou peculato? Simples. As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam. Mas se eu souber que ele é funcionário público e mesmo assim eu venho a praticar o crime, eu respondo por peculato também. Professor, mas eu não tenho vínculo com a administração pública. Mas você sabia que a pessoa é funcionário público. Então ele se valeu dessa condição de funcionário público para que você, que não é funcionário público, pratique o peculato. Certo? Então, em regra, não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. O fato de você não saber a situação da pessoa, né, não vem ao caso. Mas se você tem ciência que ele é funcionário público e vai praticar tal crime, aí, problema. Porque salvo quando elementares para o crime. Qual é o elementar do crime do peculato? Né? Do peculato. Qual é o elementar do crime do peculato? Peculato lá do Código Penal. Senhores, é crime contra do particular contra a administração pública. Vou pegar vocês, né? É do particular contra a administração pública? Cuidado. Nós vamos ver parte especial ainda. Mas se eu sou funcionário público, é do funcionário público contra a administração pública. Bizu. Então, eu sou funcionário público, uma pessoa que não sabe da minha condição, e eu chamo ela para praticar o furto. É furto? No meu caso, é peculato. Certo? Peculato. Não vai comunicar. Se eu não souber essa condição de funcionário público, não vai comunicar. Que a princípio eu pensei que era furto. Mas se eu souber da condição de funcionário público, caráter pessoal dele não se comunica. Salvo quando elementar para o crime. Qual é o elementar do crime peculato? Funcionário público contra a administração pública. Percebeu? Funcionário público contra a administração pública. Eu sabia da condição particular dele, pessoal de funcionário público? Sabia. Então vai comunicar. Se eu não sabia, não vai comunicar. Certo? Isso aqui é importante para o crime de abuso de autoridade. Quando que o particular vai responder junto com a autoridade essa prática de abuso de autoridade? Se o particular sabe da condição de autoridade do agente, sabe que ele está praticando um crime com o fim específico de prejudicar alguém, ou mero zelo, e mesmo assim o faz juntos, responde os dois para o abuso de autoridade. Artigo 30. Esse aqui cai, viu? Cai com força. Caso de imputabilidade.
Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa, em contrário, não são puníveis, se o crime não chega a ser pelo menos tentado. O caminho do crime que eu expliquei aqui agora. Só cogitou, não venha pelo menos a ser tentado. Eu cogitei, preparei e executei. Veio a ser tentado? Olha, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Eu ajustei, eu combinei, né? Eu combinei. Não são puníveis, se o crime não chega a ser pelo menos tentado. Se eu combinei, mas não foi tentado pelo menos, o crime não, né? Já era. Já era, acabou. E sem choro nem vela. Senhores, então, a parte de concurso de pessoas é essa, pequenininha, tranquilinha, né? Nós lemos aqui alguns pontos relevantes dos artigos, artigo 30, artigo 31, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Sabemos também da importância do artigo 29. E qualquer situação, qualquer demanda, qualquer eventualidade de dúvida, pode fazer contato no WhatsApp que a gente fala com o maior prazer, responde com maior satisfação. Beleza? Bacana? Vamos para a próxima aula. Vou mudar o tema, mas continuamos falando sobre direito penal.